Olá, meus queridos. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel 12, 28 nos diz assim: Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amados, é fato que muitas vezes lemos a palavra do Senhor e sempre pensamos, quando o Senhor diz que vai cumprir a sua palavra, quando nós estamos numa dificuldade, numa luta, numa tribulação, em que Ele, naquilo que nos prometeu de bom, de fazer acontecer de melhor na nossa vida, irá se cumprir. A gente sempre pensa por este lado e dessa forma. É fato que realmente a gente passa muito mais tribulações, muito mais lutas do que realmente possamos viver de gozo, de alegria, de prazer e felicidade nessa terra. E a gente sabe, entende que essas lutas, essas tribulações são mais frequentes e mais seguidas uma a outra do que as próprias bênçãos, porque a gente sabe que aproxima o final de Satanás e ele está se levantando com fúria, mas é um levante já caído e derrotado, em nome de Jesus, amém? Mas a gente precisa pensar também que na palavra de Deus, ele não só promete bênçãos, mas como ele também promete maldição, quando nós nos permitimos virar as costas para Deus, escolher uma vida de prostituição perante o Senhor, né? O que é prostituir perante o Senhor? É deixar o Senhor e se voltar para os ídolos, para uma outra religião, para uma outra doutrina que foge os princípios, os mandamentos, os decretos, as leis, os estatutos das Sagradas Escrituras. Então, meu amado, eu não sei como você está, como as coisas estão acontecendo na sua vida, mas entenda bem, meus amados, a palavra do Senhor diz que vai se cumprir. Nenhuma das palavras dele será retardada. E aquilo que ele prometeu vai vir a realizar. Mas nós precisamos entender que não é só o lado bom, não é só o lado positivo, o lado negativo também. Quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 15, até o final do capítulo, se eu não me falha a memória, versículo 63, ali nós vamos ver todas as maldições que serão lançadas para aqueles que abandonam o Senhor, que viram as costas para o Senhor, que se levanta contra Deus. Então, ou seja, nós precisamos pensar que tudo que está na Bíblia vai se cumprir na vida de acordo com a conduta de cada um. Isso é fato, não tem como anular, não tem como cancelar o que a Sagrada Escritura diz. Eu não sei se você acredita na Bíblia, se você se volta para a Bíblia com fé e prática de que ela é a palavra de Deus, é o nosso GPS, é a nossa bússola para direção e caminho para a eternidade com o Senhor. Eu não sei se você crê dessa forma, mas eu creio. E eu posso te falar que essa palavra tem poder, porque ela é um exemplo de vida, realidade e verdade do verdadeiro Deus. Do verdadeiro Deus. Sabe por quê, amados? Ela me libertou. Ela me resgatou há praticamente 28 anos atrás. Eu estava para fazer um pacto, uma aliança com as trevas e foi por meio das Sagradas Escrituras que minha alma começou a ser liberta, minhas emoções, meus sentimentos, meu entendimento, estava tudo bloqueado, tudo voltado para fazer esse pacto, mas a palavra de Deus veio sobre a minha vida, veio em minhas mãos, e ali eu comecei a meditar, comecei a ler a palavra, comecei a buscar o entendimento, a revelação, e o Espírito Santo veio realmente trazendo a revelação dessa verdade para a minha vida. Amado, só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E o meio desse convencimento é a palavra, é a Sagrada Escritura. E quando nós meditamos nela, ele nos dá essa revelação, esse entendimento. E tudo aquilo que está na Sagrada Escritura vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas ainda vão se cumprir e vão se consumar, porque é a verdade, não tem como mudar isso. Então aqui em Ezequiel 12:28 diz: portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. E eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida, para te dizer o que Deus assim manda. E ele fala assim: olha, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada. Se Deus tem falado com você para mudar sua conduta, se Deus tem falado para você abandonar o pecado, se Deus tem falado para você deixar esse caminho, se Deus tem falado para você se converter, se Deus tem falado para você parar de mentir, se Deus tem falado para você parar de adulterar, se Deus tem falado para você parar de prostituir, eu não sei o que Deus tem falado para você, mas se Ele tem falado e você sabe que Ele está falando, mas você continua dominando a sua vida, o seu caminho, se conduzindo nos seus próprios caminhos que o seu coração te apresenta, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu venho aqui como boca do Senhor hoje para te dizer: muda, obedeça, porque Ele está dizendo que para mim e para você, nenhuma das minhas palavras será adiada. Olha, muitos não creem que Deus determina tempo diante do modo e propósito pela qual a ação dele virá, mas ele determina tempo. E se ele tem falado para você que tal tempo irá acontecer, vai acontecer. E ele diz aqui ainda mais, olha, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui com um testemunho. Amados, há mais ou menos aí uns 8 a 10 anos, um pastor esteve na minha casa, um pastor que eu conhecia hoje. Ele já dorme no Senhor, assim eu creio, né? E infelizmente veio o falecimento aí por meio da Covid e agravamento aí da sua saúde que já estava bem debilitada. E ele trouxe para mim um sonho que uma pessoa teve e um discernimento que uma outra pessoa teve. Eu me lembro que eu estava na minha cozinha fazendo a janta e ele chegou e começou a conversar comigo lá em pé na cozinha. E no momento que ele falava do sonho e da visão, Deus me deu uma revelação diferente daquilo que uma pessoa já tinha tido. E Deus falou comigo assim: olha, fala com ele assim, 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 assim. Aí eu falei: Deus, me dá um respaldo nas Sagradas Escrituras. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória. Interessante porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que Deus já nos falou e nos mostrou. E na hora veio a palavra do Senhor como respaldo. E eu peguei, virei para ele e falei assim: ó, Deus me deu essa e essa palavra. E Deus falou comigo assim: fala para ele e para que ele e toda a família possa aproveitar o tempo e a oportunidade que resta para a vida dessa pessoa que era o cunhado dele, porque dentro de 69 dias Deus vai tirar ele da terra. E é muito interessante, amados, que Deus não nos deixa envergonhado quando nós estamos no temor, no tremor dele. E eu já havia feito um culto na casa dessa família e Deus havia me mostrado que um vento iria soprar naquela casa, naquela família. E quando Deus trouxe essa revelação para mim, um dos filhos dele havia lembrado, porque tentaram desmerecer o que Deus havia falado através da minha boca. E Deus trouxe, o Espírito Santo de Deus trouxe a memória do filho desse cunhado dele, que Deus já havia falado e preparado eles para o que já estava para acontecer, né? Já estava até acontecendo. E aí tal, ele falou para a família, só que ele não falou que Deus havia falado através da minha vida, ele havia falado que como que se Deus tivesse usado ele. E é muito interessante, amados, que
passou um tempo, eu estava sentado à mesa com eles, tomando um café da tarde na casa da mãe desse pastor, com algumas pessoas, e Deus havia falado comigo assim: fala com eles que de hoje a 7 dias, que completaria os 69, eu vou tirar ele da terra. E assim sucedeu, amados. Deus tirou ele da terra com 69 dias, às 19 horas e 10 minutos. Deus tirou a vida dele num leito de hospital. Fecho parênteses. Então, meu amado e minha amada, você que me escuta nesta hora, se Deus tem falado para você se converter, o que é converter? É sair de uma posição para uma outra posição, né? Quando a gente figura na questão plano físico assim, você está numa via reta e Deus fala: se converte para a esquerda ou converte para a direita, ou seja, você vai sair daquela via, né? E vai entrar ou para a direita ou para a esquerda. Então Deus está falando: converta, saia, mude a sua conduta. Se você está passando por lutas, Deus tem falado que vai mudar a sua história, que vai te abençoar, que vai te honrar, que vai tirar essa vergonha que está sobre você, que vai colocar por terra essa calúnia, essa difamação, essa injúria que estão se levantando contra você. Deus vai cumprir. E Ele está falando aqui que nenhuma das suas palavras será adiada, e a palavra que Ele falou, que Ele falar, se cumprirá. E é muito interessante que ele está falando aqui na conjugação verbal, e a palavra que eu falar se cumprirá. E eu quero abrir um outro parênteses para você com um entendimento aqui, meu amado e minha amada. Se você está no erro e Deus ainda não falou, ele vai falar. E se você está na luta, está na tribulação, está na prova, e Deus está calado, espera porque ele vai falar. E quando ele falar, a Bíblia está dizendo para mim e para você, vai se cumprir porque ele é o Senhor. Então, meu amado e minha amada, escuta o Senhor com obediência, mas não como aquele ditado antigo, entra por um ouvido e sai pelo outro, não. Porque isso aí é escutar. Agora, ouça, a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir é entrar é, no ouvido, pelos ouvidos físicos e espirituais, e descer para o coração, e aquilo que enche o seu coração da que você ouve o Senhor, vai sair por sua boca e vai ser a prática da sua vida por obediência ao Senhor. Agora, escutar, meu amado e minha amada, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai fazer sentido, não vai importar para você. E se até aqui você estava só escutando, através desse áudio, por favor, ouça o que o Senhor está falando para você. Seja qual é a sua situação, positiva ou negativa, favorável ou desfavorável, e Deus vem falando para você que vai acontecer o que ele disse, que não será adiado nenhuma das suas palavras, é porque vai se cumprir. E se ele está calado, algum momento ele vai falar. Se você está no lado errado, no lado negativo, no caminho errado, e ele está calado, diante no sentido de não levantar nenhum profeta, é porque Deus vem falando com você e não quer te expor. Então muda enquanto é tempo. Mas se Deus está falando com você e você não está ouvindo, vai se cumprir também o que ele está falando. Mas se você está caminhando, está na benção, está buscando, está perseverando, está na luta, está na dificuldade, mas está buscando, está fiel, está íntegro, e Deus falou que vai cumprir, aguarde com paciência no Senhor, porque vai se cumprir. E se ele está calado, parece que você está sozinho, sozinha nessa situação, e, e você tem temor, e você crê, e nada Deus fala, nada Deus faz, você não vê, parece que Deus deixou você, isso não é verdade, Deus não te abandonou. Em algum momento ele vai falar para fortalecer a tua fé, para te capacitar a perseverar, porque o que ele falar, quando ele falar, vai se cumprir, porque ele é Deus e sua história vai ser mudada. Então, meu amado e minha amada, Deus é Deus.
Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Entenda bem, quem tem que mudar somos nós. Quem temos que esperar somos nós. Quem temos que crer somos nós. Porque Deus é Deus. Deus não nos criou para a desgraça, para a ruína, pelo contrário, Deus nos criou como o melhor dele, para o melhor dele, para vivermos o melhor dele, até aqui nessa terra. Isaías 1,19. Então não desanime, não desista, não vire a sua face contra Deus, não vire as costas para o Senhor. E se por acaso você virou a sua face ou virou as suas costas, você talvez não tenha entendimento do que a Bíblia diz a respeito disso. Isso é terrível para a sua vida. Volte enquanto é tempo, restaure a sua comunhão, restaure o seu relacionamento com Deus, porque Ele é Deus. É você quem está perdendo. Nós, como seres humanos, temos os nossos pais aí, né? Terrenos, nossos pais biológicos, nossos pais de sangue. Muitas vezes eles nos corrigiram e muitas vezes os seus pais biológicos estão te corrigindo. Você faz do jeito que você quer, você é rebelde, você revolta. Às vezes você obedece, mas às vezes não. E fica por isso mesmo, entre aspas. Não diante de Deus, fica na questão do plano físico. Como que parece que você está dominando e você está prevalecendo. Com Deus não é dessa forma, não, meus amados. Ou a gente obedece ou a gente obedece. Então, se Deus tem falado para você, obedeça, lute, porque Deus vai lá no seu coração e vai saber se você está revoltado, se você está revoltada, se você está rebelde ou não. Deus conhece o teu coração. Deus sabe se você está tendo dificuldade para sair da situação que Ele tem falado para sair, mas Ele vai te dar força se Ele pegar teu coração com verdade que você quer sair dessa, mas não tem conseguido. Mas se você está aí com pecado de estimação, está aí acariciando esse pecado porque tem trago gozo para você no momento, é melhor você ouvir o Senhor. E se tá difícil, parecendo que você quer chutar o pau da barraca, meu amado e minha amada, fica firme, persevera, porque Deus vai mudar a sua história. E não falta muito para Deus mudar a sua história. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sei que esse áudio vai chegar num momento certo para uma pessoa que vai estar ouvindo e tem a necessidade de ouvir o que eu falo agora com esse parênteses aberto. Deus manda dizer para você: basta. Chega de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta dor. Para você parece que eu estou calado, distante e até te abandonei. É isso que o diabo tem tentado soprar no seu ouvido. Mas eu digo para você nesta hora, eu vou mudar a sua história. Tudo que eu falei para você, e já tem muito tempo lá atrás que eu falei, todas as situações que você viveu, sempre mostrou para você ao contrário do que eu te prometi. Mas eu estou dizendo para você nesta hora, só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. E eu vou mudar a sua história. E a mudança que eu vou fazer vai impactar todos aqueles que estão à sua volta. E vai fazer diferença na vida de muitos. E muitos desses se renderão a mim, através da sua vida, pelo que vou fazer de tudo aquilo que vem te prometendo. Só mais um pouquinho. Assim diz o Senhor: a palavra que eu falar se cumprirá. Diz eu, o eu sou. Nenhuma delas serão adiadas. Só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. O meu tempo é diferente do seu. E é algo que eu ainda preciso fazer na sua vida, para que quando eu cumprir as minhas palavras, seja perfeito como eu sou perfeito, aquele que realizo na tua vida com perfeição, para que meu nome seja glorificado. Eu sou, digo para você nesta hora. Fecho parênteses.
Amados, não desanime. Fica firme. O que Deus falou para você vai se cumprir. Seja qual for a situação e circunstância da sua vida, o que Deus falou para você vai se cumprir, porque Ele é Deus. Amém? E só para você entender que Deus está falando para você, já são agora 3h35 da manhã e eu fiquei acordado até agora. Eu já ia dormir e Deus me incomodou para fazer esse áudio, porque Ele desejou falar com você. Ele desejou falar com você. Então receba, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.